É mais uma aula que eu venho apresentar a vocês de como estar fazendo a aquisição de um perfil topográfico, tendo em mãos uma carta topográfica e uma linha, unindo dois pontos. Nesse caso aqui, por exemplo, é dada essa seguinte questão, para se calcular o perfil topográfico dos pontos A até o ponto B, considerando uma escala vertical de 1 para 2.000 metros. Então, isso seria, o enunciado do exercício. E aqui, então, nós teríamos a carta, onde nós vamos ter que fazer a aquisição desse perfil topográfico. A primeira coisa que nós temos que ver, pessoal, é analisar essa linha que une esses dois pontos, que vai ser a linha onde eu vou estar traçando o meu perfil topográfico, e também estar avaliando quais são os valores, da minha amplitude altimétrica. O que seria isso? Seria qual que é o meu menor valor de altitude e qual que é o meu maior valor de altitude que eu tenho aqui. Se nós olharmos entre o ponto A e o ponto B, nós temos a união, que o ponto A está aqui situado numa área de drenagem, no canal de drenagem aqui em azul, e o ponto B também está situado numa área de canal de drenagem. E se nós olharmos a disposição das curvas de nível, nós temos valores que vão aumentando, ou seja, aqui eu tenho uma curva mestra de 200 metros, e essa curva mestra ela vai se repetir aqui novamente, tá? E eu tenho mais uma curva mestra de 100 metros aqui, tanto que aqui eu tenho um ponto cotado de 70, e aqui nessas áreas mais elevadas eu tenho um ponto cotado de 265. Isso significa o quê, pessoal? Que eu estou indo de uma área mais baixa, que está situada num canal de drenagem, estou tendo uma elevação, já que aqui eu estou tendo, cotas de 200, 220, 240 aqui em cima, essas duas curvas aqui, 220 novamente, 200 metros, e aqui eu vou diminuindo novamente rumo ao meu ponto B. Então, 200, 100 metros, 80 e 60. Então, aqui eu consigo verificar que o meu ponto de maior altitude, que bate nessa minha linha aqui, é essa curva aqui, é a minha curva de 220 metros. E o meu ponto de menor altitude, que está situado nessa minha linha, é esse ponto aqui, que está situado na linha que equivale a 60 metros de altitude, tá? Então, eu consegui identificar que essa é a minha linha de menor altitude e essa é a minha linha de maior altitude. Portanto, pessoal, nós temos uma amplitude altimétrica de 160 metros. O que seria isso? Os 220 metros, que é a minha maior altitude, menos os meus 60 metros, que é a minha menor altitude. Ou seja, os meus 200... Então, pessoal, essa escala vertical de 1 para 2.000 significa que 1 centímetro vai equivaler ao quê? A 20 metros, de altitude, a 20 metros de diferenças de altitude entre um ponto e outro. Também vocês vão ter alguns outros exercícios onde vai estar sendo pedido para vocês, por exemplo, que vocês façam o perfil topográfico considerando a escala de 1 para 1.000. Então, isso significa que 1 centímetro vai equivaler a uma variação de 10 metros de altitude, tá? Bom, então eu sei que 1 centímetro equivale a 20 metros de altitude e eu sei que eu tenho uma variação de 160 metros, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses 160 e dividir por 20, para eu descobrir quantos centímetros eu vou ter variando aqui. Cento e 60 dividido por 20, eu vou ter uma variação de 8 centímetros, tá? Então, sabendo dessa minha variação de 8 centímetros, a gente vem aqui e nós vamos estar adicionando as informações do nosso eixo de elevação, que é o nosso eixo Y. Tá? Então, aqui eu vou colocar 8 centímetros, eu vou colocar 1 centímetro a mais para a gente ter uma folguinha aqui no nosso perfil, tá? Então, 8 centímetros mais 1, para a gente ter uma folga aqui no nosso mapa, no nosso perfil, ok? Então, tracei o meu perfil topográfico, tracei o meu eixo Y, e agora aqui vou traçar o meu eixo X para depois eu estar adicionando as informações de altitude, tá? Perfeito.
Bom, a minha menor altitude, eu sei que vale 60 metros. Então, aqui, pessoal, a gente vai colocar, né? Eu vou dar essa diferença aqui, mas é só questão de estética. Essa diferença aqui de 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro, eu vou ter uma variação de 20 metros. Como a gente já está utilizando papel milimetrado, vocês podem ver, ó, que a cada quadradinho, conjunto de quadradinhos, nós temos o quê? Nós temos 1 centímetro, tá? Então, vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil. Então, 60. Então, 60 mais 20, eu vou ter 80. 100. 120. 140. 160. 180. 200. E fechando aqui os 220. E se a gente for fazer aqui, né, comparar aqui com a régua, como a gente já está usando o papel milimetrado, a gente pode verificar que nós temos aqui os 8 centímetros e mais um 1 centímetro aqui embaixo, para a gente ter um espaço a mais, um gráfico, para ficar um pouco mais bonitinho. Perfeito, então aqui eu já esquematizei como vai ser então a organização, né, das minhas altitudes aqui no eixo Y, isso considerando uma escala de 1 para 2000, onde a cada 1 centímetro tem uma variação de 20 metros. O próximo passo, pessoal, é nós pegarmos as informações sobre a disposição dessas curvas de nível que nós temos na nossa linha, que une o A e o B. Existem várias formas de a gente estar fazendo isso. Vocês podem estar vindo com a régua e estar calculando quantos milímetros eu tenho entre uma curva e outra e estar adicionando esses milímetros ali no nosso gráfico. Mas, de uma maneira mais fácil para evitar erro, a gente costuma estar utilizando dessa maneira aqui. É como se nós colocássemos um papel ao longo da minha linha AB, e onde então eu fizesse o que? A transposição das informações de todas as curvas de nível que cortam essa minha linha para o papel, tá? Então aqui, se vocês verificarem, ó, a gente vai então fazer esse transporte. Então, aqui nós temos essa linha que cruza, mas aqui eu sei que é um canal de drenagem. Então, é importante que vocês deixem anotado que é um canal de drenagem para vocês não se confundirem e achar que é uma curva de nível. E depois, então, toda vez que a curva de nível cruza a minha linha, pessoal, ó, a gente vai fazendo a anotação aqui na folha de sulfite. A gente vai fazendo essa transposição. Então, vejam, ó. Prontinho, até chegar no meu ponto B, que é o meu outro canal de drenagem. E aqui é importante também que a gente, ao fazer essa transposição desses pontos, que a gente tente colocar aqui as informações que são acerca de pontos de depressão e pontos de elevação. Então, se vocês verificarem aqui também, ó, entre essa linha e essa outra linha, eu tenho pontos que são, ó, as mesmas curvas, tá? E por isso, então, eu vou fazer um sinalzinho aqui, que é o quê? Uma elevação. Tá? Então, se vocês olharem, ó, essa curva aqui que é de 200, essa aqui é de curva de 210, ela vem aqui, ó, ela dá a volta aqui, ó, e ela corta novamente a nossa linha AB, tá? Então, ela se repete aqui e ela vai se repetir aqui novamente, ok? Então, só confirmando mais uma vez, a gente coloca aqui os pontinhos e vamos ver se a gente fez a transposição correta. Então, ó, aqui o nosso canal de drenagem, o outro canal de drenagem, né? Então, aqui a linha de 140, de 160, 180, 200, a linha de 220, repete a linha de 220. Aqui nós temos mais uma linha mestra aqui, ó, de 200, e assim até chegar a curva de 100 e assim por diante. Perfeito. Então, está certinho, né, a minha transposição dos meus pontos, né? Então, todas essas curvas de linha, né, todas essas curvas de nível, quando elas cruzam essa linha AB, né, eu tenho a minha anotação transposta aqui no meu papel. Próximo passo que nós vamos fazer
né, com o meu gráfico aqui já previamente pronto, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a transposição dessas informações aqui, pessoal, ó. Então, eu coloco a minha folha aqui e eu começo a fazer a minha transposição, tá? Então, aqui eu sei que é um canal de drenagem. E aqui também eu vou colocar que é o meu outro canal de drenagem, ou seja, aqui eu sei que é o meu ponto A e aqui eu sei que é o meu ponto B. Então, agora que eu já fiz as áreas limítrofes, né, que são os dois canais de drenagem, é só o que? A gente copiar essa colinha pra cá. Então, eu faço essa cópia, e aqui considero, né, esse daqui que são as mesmas curvas. Prontinho. Então, fiz a transposição dos meus valores aqui. E agora, o próximo passo, que nós temos que fazer, né, é colocar alguns valores aqui de algumas curvas. Por exemplo, essa aqui é de 210, que a gente já sabe. Que aqui a gente tem como se fosse, né, uma área mais elevada, 210, e essa aqui é 210, tá? E depois, se vocês quiserem também, vocês podem estar colocando os valores de altitude de cada pontinho aqui, mas talvez fique um pouco poluído. O importante é vocês não se perderem aqui. Se vocês quiserem, né, nessa mesma folha aqui, vocês podem estar copiando alguns valores aqui, ó, das curvas. Por exemplo, essa daqui seria uma curva de 60. Essa aqui seria uma curva de 80, uma curva de 100, uma curva de 120. E vocês podem estar fazendo essa colinha aqui para vocês não se perderem. Bom, partindo então desse princípio, a minha primeira curva aqui, ó, do ponto A, eu sei que é uma curva que equivale a 140. E eu sei que as minhas curvas, elas vão, né, de 20 em 20 metros. Então, a minha rede de drenagem, eu sei que é um ponto mais baixo, logo eu não preciso estar anotando ela, tá? Mas eu preciso estar anotando a minha próxima linha, que é essa linha minha de 140. Então, vocês vão pegar esse pontinho de 140 que nós acabamos de colocar aqui no eixo X, e nós vamos projetar até o valor de 140, porque eu sei que na curva de nível, aquela curva de nível minha equivale a uma altitude de 140. Então, se nós pegarmos aqui a régua e projetarmos até aqui o valor de 140, a gente vai colocar um pontinho aqui como sendo, né, um pontinho para a gente estar unindo depois. Então, 140, a gente já acabou de colocar. Minha próxima curva, então, aqui, eu sei que estou indo numa área de elevação, porque depois a gente tem áreas de topos com altitudes acima de 200 metros de altitude. Então, aqui a gente só vai seguindo as próximas. Então, a minha próxima aqui vai ser uma curva de 160 metros. Então, eu venho aqui no 160 e anoto. Depois, aqui nós vamos ter uma curva de 180. Então, 180, 180, 180. Se vocês olharem, ó, 180, 160. Aqui, então, eu vou ter uma curva mestra de 200. Tá localizado aqui. E, por fim, nós vamos ter essas duas curvas aqui que elas se repetem, que são de 220 cada uma, tá? Então, nós vamos aqui, 220, a outra ainda é 220, tem uma área de topo, a do lado é uma 200. Aqui eu vou para 180. Aqui eu vou para 160. 140. 120, 100, e aqui 80, e por fim 60. Perfeito?
Então, aqui nós temos, então, os pontinhos já, que vão ligar o nosso perfil topográfico. E agora, para a gente estar traçando o perfil topográfico, é só nós fazermos o quê? Né? A gente sabe que aqui a gente tem um canal de drenagem, aqui também, que o ponto A e o ponto B, eles unem um canal de drenagem a outro canal de drenagem. Então, o que nós vamos fazer é traçar uma linha suave, unindo esses pontos. Não pode ser uma linha em formato reto, porque a gente não tem, né, esses formatos retos na paisagem. A gente tem uma paisagem que ela é relativamente, né, suave. Então, a gente vai traçando, unindo esses pontos e traçando, né, o que seria mais ou menos o nosso perfil topográfico dessa nossa linha aqui, do ponto A ao ponto B, tá? Então, aqui a gente teria o que fosse também, né, um ponto mais baixo, aqui também um ponto mais baixo, porque nós temos o ponto A e o